com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que nós do portal Escola Dominical queremos sempre auxiliar os nossos irmãos que estão todo domingo na sua escola bíblica dominical, sempre trazendo subsídios para que o irmão tenha uma melhor aula, uma melhor preparação. Dependendo do tema do trimestre, nós procuramos complementar esse tema com outras informações, com outros estudos, a fim de poder permitir aos irmãos não só aproveitar melhor a sua aula da escola dominical, mas até nos cultos de ensino, nos cultos de doutrina, poderem tratar de assuntos correlatos do tema que está sendo tratado na escola dominical. Longe de nós querer dizer que há falhas na apresentação dos estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sempre com comentaristas extremamente competentes, homens de Deus, nesse primeiro trimestre de 2017, inclusive com a estreia de um grande estudioso que tem se demonstrado ser um novo valor que é acrescentado ao grupo de comentaristas da CPAD, que é o pastor Osiel Gomes da Silva. Mas, como nós estamos estudando a respeito de algum tema e nós vemos a possibilidade de nós acrescentarmos algo a título de uma contribuição, nós então fazemos este apêndice. Às vezes o apêndice não comporta uma videoaula, não é? Como foi no próprio trimestre passado, onde nós colocamos como apêndice apenas um sermão de John Wesley a respeito da divina providência, mas às vezes o assunto é importante e novo e pouco explorado, e nós então fazemos este apêndice. E como nós estamos estudando a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, falando das características do discípulo de Cristo Jesus, da transformação operada na salvação e que se traduz nestas qualidades desta nova criatura, achamos por ser oportuno que nós fizéssemos um apêndice a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Esta expressão que nós encontramos no livro de Apocalipse por 3 oportunidades e que falam da plenitude do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito, que nós estamos estudando neste trimestre, nada mais é do que o resultado da ação do Espírito Santo sobre o espírito humano e são as características que demonstram a salvação. Então são qualidades geradas pela nossa comunhão com Deus, por isso que é fruto do Espírito, e o Espírito aqui é a comunhão entre o Espírito humano e o Espírito Santo, que geram qualidades desta nova criatura. O salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele passa a ser imagem e semelhança de Deus. Por isso, o discípulo de Jesus, ele é chamado de cristão, ou seja, parecido com Cristo, um pequeno Cristo. E apresenta algumas qualidades, algumas características que o tornam diferente do homem natural, do homem sem Deus, do homem sem salvação. E nós estamos estudando nesse trimestre quais são estas características. São as 9 qualidades constantes de Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que correspondem às 9 bem-aventuranças que Jesus menciona no Sermão do Monte. O sermão que ele dá aos seus discípulos. E ele apresenta quem são os seus discípulos. Os seus discípulos são aqueles que são pobres de espírito, ou seja, que têm o amor, aqueles que choram, mas são consolados, ou seja, aqueles que têm a alegria, os mansos, aqueles que têm a mansidão, aqueles que têm fome e sede de justiça, são os temperados, os moderados, os misericordiosos,
são aqueles bondosos. Os limpos de coração são os benignos. Os pacificadores são aqueles que têm a paz. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são os longânimos. E os injuriados e perseguidos no mundo por causa do nome de Jesus, que são os fiéis. Então, os irmãos vejam que as 9 bem-aventuranças correspondem às 9 qualidades do fruto do Espírito, porque são as características, é o caráter do salvo. Então, o fruto do Espírito fala do caráter do salvo. E nós vemos que a produção do fruto do Espírito exige a santificação. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. João, escrevendo lá no Apocalipse, traz a mensagem divina para nós. Quem é santo, seja santificado ainda. O escritor aos Hebreus diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a santificação é quem nos faz produzir o fruto do Espírito. Jesus diz, olha, se estiverdes em mim e em vós, produzireis fruto, não é? Como ele diz ali. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 4 e 5. Então os irmãos vejam que a produção do fruto exige a comunhão. E o primeiro fruto, a primeira qualidade do fruto do Espírito, que é o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. É o que diz Paulo lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós somos salvos, nós nascemos de novo, o pecado é tirado, nós entramos em comunhão com o Espírito Santo, entramos em comunhão com o Pai, com o Filho, nos tornamos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a estar em nós, habita conosco, e nós então temos o amor de Deus derramado em nossos corações, e esse amor é desdobrado nas outras qualidades do fruto do Espírito. Eu passo a ser uma nova criatura, um novo homem, a imagem conforme a semelhança de Deus, tendo qualidades que me fazem identificar-me com Deus. Mas, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Este fruto do Espírito depende de eu estar em Cristo. É Cristo estar em mim. Depende de eu habitar com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo estar em mim. E é esta ação do Espírito Santo em mim que me permite produzir o fruto que nós vamos falar neste apêndice. Quando nós falamos dos 7 Espíritos de Deus, nós estamos falando de uma expressão que nós encontramos no livro do Apocalipse, por 3 oportunidades. No livro do Apocalipse, nós falamos a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Lá em Apocalipse 1 e 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Lá em Apocalipse 3 e 1, e ao anjo da igreja que está em Sardo escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Eu falei 3 oportunidades que está escrito 7 Espíritos de Deus. Lá em Apocalipse 1 e 4 fala dos 7 Espíritos de Deus, mas não está escrito de Deus, só está os 7 Espíritos. Lá em Apocalipse 4 e 5,
está escrito: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E finalmente em Apocalipse 5 e 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que são esses 7 Espíritos de Deus? Não tem um Espírito Santo, não? Tem 7, meu caro amor? São 7 Espíritos Santos? Mas é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que é um Espírito Santo e 7 Espíritos de Deus? Pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro no estudo dos professores da Escola Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, um grande estudioso do Apocalipse, ele fala no seu livro A Revelação do Apocalipse. Ele fala o seguinte, vamos ler aqui para os irmãos. Nem sempre o número 7 na Bíblia significa exatamente 6 mais 1. Sempre que este número aparece, convém analisá-lo à luz do contexto, porque tanto pode significar 7 mesmo, isto é, 6 mais 1, como dar a ideia de plenitude e de perfeição. 7 espíritos já é uma expressão simbólica, fala de vida plena ou vida abundante. Pastor Severino Pedro da Silva, de saudosa memória, no seu livro Apocalipse, versículo por versículo, ele diz assim: o que são os 7 Espíritos de Deus? São as diferentes operações do Espírito Santo nessa perfeição que necessariamente lhes pertence. Então, 7 aqui não é um número, não é 6 mais 1. 7 aqui quer dizer perfeição. Na numerologia bíblica, quer dizer o Espírito na sua plenitude. O Espírito na sua plenitude. E no livro do Apocalipse, o Espírito Santo é apresentado na sua plenitude. E por que ele é apresentado na sua plenitude? Porque desde a morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo está atuando na terra em toda a sua plenitude. E isto é importante nós verificarmos. O próprio apóstolo João, ele diz que o Espírito Santo só poderia ser dado depois que Jesus fosse glorificado. Não é? João 12 e 16 diz o seguinte: os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Veja bem que, às vezes, as coisas que Jesus fazia, os discípulos não entendiam. E não entendiam por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito Santo não podia atuar plenamente enquanto o Espírito Santo não fosse glorificado. Eis a razão pela qual isto só aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Aí o Espírito Santo pode atuar em toda a sua plenitude nos seres humanos normais. Por isso que a expressão 7 Espíritos de Deus só surge aqui, no livro do Apocalipse. Mas querendo dizer da atuação plena e perfeita do Espírito Santo. Mas como disse o pastor Severino Pedro da Silva, são 7 operações. E essas 7 operações do Espírito Santo, elas se deram plenamente em Jesus. A primeira vez que houve a plenitude do Espírito Santo
foi em Jesus. Porque Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Jesus não tinha natureza adâmica. Jesus tinha a natureza perfeita, a natureza original do homem. O homem reto, o homem que foi criado reto por Deus. Por isso o Espírito Santo pôde agir plenamente em Jesus. Isso já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Lá no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, quando ele fala do Messias e do reino milenial de Cristo, ele diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A plenitude do Espírito Santo repousou sobre Jesus. E como era o Espírito Santo na sua plenitude, na sua perfeição, ele se apresenta em 7 aspectos. E aí é que estão os 7 Espíritos de Deus. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito do conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Eis os 7 Espíritos de Deus. Quando Jesus é batizado, o evangelista Lucas, ele nos fala o seguinte. Lucas, capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E em Lucas 4:1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou plenamente. Pleno, cheio, é a mesma palavra em português, inclusive. Porque era o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus, que repousaram sobre Cristo. Atuou plenamente o Espírito Santo em Cristo. E atua na nova criatura. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura, a imagem conforme a semelhança de Deus, sem pecado. Filho de Deus, co-herdeiro de Cristo, em comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado, ele é dado a nós. Nós lemos aqui em Romanos, o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo, que nos foi dado, porque agora Jesus foi glorificado. E se Jesus foi glorificado, o Espírito Santo pode nos ser dado. Porque se o Espírito Santo foi dado, agora nós podemos ser. Veja bem que na tarde do domingo da ressurreição, Jesus assoprou sobre os discípulos. Lá em João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Lá em João 7:39,
é dito assim, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o Espírito Santo ele foi dado depois que Jesus foi glorificado, depois que ele ressuscitou. E agora esse Espírito Santo é dado na sua plenitude. Não é mais por medida. Agora o Espírito Santo ele é dado na sua plenitude. Lá em João 3:34, João também fala dessa realidade. E diz assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus recebeu o Espírito na sua plenitude. Ele não recebeu por medida, como era antes. Antes o Espírito Santo, quando ele vinha num profeta, num sacerdote, ele vinha por medida. Ele vinha sobre a pessoa, atuava na pessoa e depois se apartava. Não habitava na pessoa. Agora não. Agora o Espírito Santo habita em nós. Habita conosco. Habita em nós. E é por isso que nós temos esta disposição. Assim como Cristo veio e o Espírito Santo habitou nele plenamente, agora os crentes salvos na pessoa de Jesus, o Espírito Santo habita plenamente no crente, no salvo, porque Jesus foi glorificado. Então, nós temos a atuação dos 7 Espíritos de Deus. E é por isso que nós estamos fazendo este apêndice, porque os 7 Espíritos de Deus é a atuação plena do Espírito Santo na vida do crente, que permite que ele produza o fruto do Espírito. Quem produz o fruto do Espírito é o crente. Mas sem Deus, o crente nada pode fazer. Então, o Espírito Santo atua ajudando o crente na santificação. Porque o Espírito Santo é o Espírito de santificação. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito Santo ele é chamado de Espírito de santificação. Isso por quê? Porque a santificação, que é uma etapa do processo da salvação, ela é uma santificação que se produz por uma cooperação entre Deus e o homem. Em primeiro lugar, o homem ele é santificado por Deus. É a chamada santificação posicional. Nós estávamos perdidos, estávamos no pecado, mas quando nós nascemos de novo, nós somos colocados separados do pecado. É o que o salmista diz no Salmo 40. Davi, ele fala assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Nós estávamos no lamaçal do pecado e o Senhor nos tirou de lá e nos colocou sobre Cristo, sobre a rocha, e firma os nossos passos. Isto é a santificação posicional. Só Deus poderia fazê-la. Nós não temos condições de nos santificar, de nos separar do pecado. Se o Filho, pois, os libertar, verdadeiramente sereis livres. A santificação posicional é a libertação do pecado. Por isso que Paulo identifica os crentes como santos, santificados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Mas depois que nós somos postos sobre a rocha e temos nossos passos firmados, aí nós temos que andar. Andar em direção a Deus e cada vez mais longe do pecado.
Aí quem anda somos nós. Quem está em Cristo, nova criatura é. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é a santificação, é produzir o fruto do Espírito. Para isto, eu tenho que andar. Quem anda sou eu, mas eu dependo da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de Deus, porque sem Cristo nada eu posso fazer. E aí o Espírito Santo me ajuda como? Sendo o Espírito de santificação. E como ele atua? Ele atua com os 7 Espíritos de Deus, plenamente. Ele me ajuda na minha santificação com o Espírito do Senhor, com o Espírito de sabedoria, com o Espírito de inteligência, com o Espírito de conselho, com o Espírito de conhecimento, com o Espírito do temor do Senhor, com o Espírito de ciência. São 7 Espíritos aqui que atuaram plenamente no Messias e agora atuam plenamente nos irmãos do Messias, que são os salvos. A teologia da Idade Média e a teologia católico-romana chamam esses 7 Espíritos de Deus de 7 dons do Espírito Santo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa expressão 7 dons do Espírito Santo, que é o nome que é dado pela teologia medieval, Tomás de Aquino, e depois foi adotada no Catecismo Romano, depois no Catecismo da Igreja Romana. A teologia romanista usa a expressão 7 dons do Espírito Santo, que seriam estes 7 Espíritos de Deus. Não é uma boa expressão, porque a expressão dons espirituais nós usamos normalmente para aqueles dons, são 9, que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12. Há quem usa também a expressão dons do Espírito Santo, no sentido genérico, mencionando tanto os dons espirituais ou carismáticos de 1 Coríntios 12, como os dons de serviço de Romanos 12, e como os dons ministeriais de Efésios 4 e 11. Nós tivemos até um trimestre recentemente, há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, onde nós estudamos os dons do Espírito Santo, e aí nós estudamos os dons espirituais, os dons ministeriais, nós fizemos até um apêndice com os dons de serviço ou dons assistenciais, que são todos dons dados à igreja, são dádivas presentes à igreja. Então essa expressão dons do Espírito Santo, para essas 7 operações do Espírito Santo, pode trazer confusão. E é por isso que nós preferimos aqui utilizar a expressão 7 Espíritos de Deus, que é a expressão bíblica utilizada no livro do Apocalipse para essas operações do Espírito Santo, para estes dons, sim, para estas virtudes, né? E o que são estes 7 Espíritos de Deus, estes 7 dons do Espírito Santo, como diz a teologia romanista? E a definição do catecismo da Igreja Romana é muito boa, irmãos, não se escandalizem quando nós usamos definições do catecismo da Igreja Romana. A Bíblia diz: examinai tudo e retende o bem. E, como eu disse para os irmãos, essa teorização dos dons do Espírito Santo, que foi feita na Idade Média, no tempo, na Idade Antiga, na Idade Média, é de um tempo em que a igreja era una, antes da Reforma, que traduzem estudos baseados na palavra de Deus. Qual é a definição que é dada desses 7 Espíritos de Deus, desses 7 dons do Espírito Santo, dessas 7 operações da perfeição do Espírito Santo? Diz o Catecismo da Igreja Romana, nos seus parágrafos 1830 e 1831, disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Então, são disposições, são forças, são virtudes que o Espírito Santo dá para nós, para que nós façamos a vontade de Deus, para que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo, para que nós produzamos o fruto do Espírito. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. E para eu produzir o fruto do Espírito, para eu produzir amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, eu preciso de virtudes
de poderes, de disposições permanentes. Eu preciso de uma forcinha do Espírito Santo. E o Espírito Santo em mim me fornece esta forcinha, esta grande força, esta disposição, que são 7. São 7 as virtudes, 7 as disposições permanentes que o Espírito Santo imprime em mim para que eu possa produzir o fruto do Espírito. O primeiro destes é o Espírito do Senhor. Veja bem, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E essa palavra, Espírito do Senhor, Senhor aqui é Yahvé, Jeová, é o nome de Deus. É a divindade. A divindade vem morar em mim para eu poder produzir o fruto do Espírito. Eu só posso produzir o fruto do Espírito se eu me tornar participante da natureza divina. E para isso Deus vem em mim. Jesus diz: quem me amar e guardar as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E Jesus disse: o Espírito Santo estará em vós. E Paulo ainda diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós precisamos estar em comunhão com Deus para nos tornarmos participantes da natureza divina. E assim, quando nós participamos da natureza divina, nós podemos produzir o fruto do Espírito. Foi o que Jesus disse. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então o Espírito do Senhor nada mais é do que a própria natureza divina que vem até o homem. Faz com que o homem fique participante dela e assim ele pode produzir o fruto do Espírito. É a santificação posicional que eu já li agora em Salmo 40. Nós somos libertos do poder do pecado. Nós somos libertos da natureza do pecado. Somos gerados de novo. E assim nós podemos produzir o fruto do Espírito. Então esse Espírito do Senhor, ele tem a ver com a natureza divina que vem habitar em nós e da qual nós nos tornamos participantes. Tem a ver com a nossa santificação posicional. A teologia romanista identifica aí o dom da piedade, né? Tomás de Aquino, Agostinho falam do dom da piedade, né? Que diz assim, que é aquele que produz, o teólogo católico Felipe Aquino, ele diz assim, que o dom da piedade é aquele que produz em nós o amor a Deus acima de tudo, afastando-nos de toda forma de idolatria, para adorar e servir somente a Deus. Faz-nos também vivermos como verdadeiros filhos de Deus, que ama o Pai com toda a sua vida, pensamentos, palavras e obras. É também o dom que nos leva e capacita a oração permanente e humilde, que tudo alcança. Faz-nos curvar a cabeça e o coração diante das coisas sagradas. Então, eu fico piedoso. A Bíblia fala sempre de pessoas piedosas. O que são as pessoas piedosas? São aquelas pessoas que se entregaram a Deus, que reconhecem o senhorio de Deus, que adoram a Deus, que negam a si mesmas e passam a fazer a vontade de Deus. Esse é o Espírito do Senhor. A natureza divina vem até nós. Nós nos tornamos participantes dela e reconhecemos que Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Que Ele é tudo e nós somos menos do que nada. Que não mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Se não tivermos esta disposição, se não tivermos esta participação na natureza divina, jamais produziremos o fruto do Espírito.
Então é preciso que nós anulemos o eu, a anulação do eu, a abnegação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Esse é o Espírito do Senhor. A segunda disposição permanente, o segundo Espírito de Deus, o segundo Espírito, é o Espírito de sabedoria. Está lá em Isaías 11:2. A sabedoria, irmãos, é algo que Deus promete dar e dar em abundância a qualquer que pedir a Deus. Está lá em Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Vejam bem, irmãos. A sabedoria é algo que, se você pedir, Deus sempre vai dar. E dá liberalmente. Ele não retém sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é fundamental para eu e você podermos produzir o fruto do Espírito. É algo que... E o que é a sabedoria? Sabedoria é a capacidade de fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Isso é a sabedoria. E a sabedoria é algo que vem de Deus. Só Deus pode dar sabedoria. A verdadeira sabedoria. Eu preciso ser sábio. No livro de Provérbios, Salomão chama o servo de Deus de sábio. E o que rejeita a Deus de ímpio, de tolo. O ímpio é chamado de tolo. E o servo de Deus é chamado de sábio. Nós carecemos da sabedoria, porque senão não saberemos fazer a coisa certa na hora certa, no momento certo. O espírito de sabedoria é fundamental para nós. E a característica do salvo é saber das coisas. Olha o que está escrito lá em João 15:15. Jesus diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu preciso conhecer as coisas de Deus. Eu preciso saber das coisas de Deus para poder produzir o fruto. Aí o versículo 16, que é o versículo seguinte, diz: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e vos nomeei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Para que eu produza o fruto, eu preciso ter sabedoria, eu preciso saber das coisas de Deus. E é por isso que a sabedoria é a coisa principal. Né? Daí que ela vem logo em seguida, da participação da natureza divina, vem a sabedoria. A sabedoria, ela é fundamental para nós. Filipe Aquino diz: pelo dom da sabedoria, o Espírito nos capacita a conhecer a Deus na intimidade e também nos leva a conhecer a sua vontade. Faz-nos perceber a mão de Deus em nossa vida, guiando os nossos passos. O pastor Alexandre Augusto, que é um pastor da igreja quadrangular, que nós citamos também aí em nosso esboço, ele diz assim: o Espírito da Sabedoria é o que traz o conhecer sem ver. Ter a resposta antes da pergunta é ser sábio tanto no pensar, quanto no falar ou agir. E o comentarista Matthew Henry, ele diz assim, que o Senhor Jesus, ele tinha o Espírito da Sabedoria porque ele entendeu integralmente a tarefa na qual deveria estar envolvido. Saber os propósitos de Deus para nós. E assim nós fazemos a coisa certa, na hora certa, do modo certo, da maneira correta, da importância da sabedoria. Ela é a coisa principal, diz Salomão algumas vezes no livro de Provérbios,
ele diz que a sabedoria é a coisa principal. Não sei se eu vou lembrar aqui pelo menos uma destas referências. Lá, Provérbios 4 e 7. Provérbios 4 e 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento. Então, o espírito de sabedoria, por isso que Deus não nega. Irmãos, Deus pode negar tudo que for que você pedir. Ele não vai negar a sabedoria, porque na sua palavra diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto. A sabedoria é fundamental para que nós produzamos o fruto do Espírito. O terceiro espírito é o espírito de inteligência, ou em algumas traduções, o espírito de entendimento. Vejam bem que a sabedoria, irmãos, é saber fazer as coisas, saber a vontade de Deus, é algo que nos faz penetrar na mente de Deus. É a revelação da mente de Deus para nós. O espírito de entendimento já é o uso da nossa razão, da nossa mente, para agradar a Deus. Então aqui já é a nossa mente, os nossos conceitos. A sabedoria traz a mente de Deus, traz a vontade de Deus, revela a nós a vontade de Deus, e assim nós agimos segundo a vontade de Deus. Já o espírito do entendimento, da inteligência, já é a ação do Espírito Santo para que nós pensemos de acordo com a vontade de Deus. Aí são decisões nossas que são feitas de acordo com a vontade de Deus. Nós aprendemos a pensar de acordo com a vontade de Deus. A sabedoria é nos trazer a vontade de Deus. Revelar essa vontade de Deus. O dom do entendimento, diz Filipe Aquino, pelo entendimento e inteligência nos leva a ver as pessoas e o mundo com os olhos de Deus, e não com a nossa miopia humana, que mais enxerga os defeitos e os erros do que as belezas e as qualidades das pessoas e das criaturas. Alexandre Augusto, pastor Alexandre Augusto, ele diz assim: é o Espírito que nos capacita a mente para discernir qual caminho seguir, tomar a decisão certa, ter percepção. É pensar com os olhos de Deus. Agora é o nosso pensamento, são nossas decisões, é o uso da nossa razão. Por isso que é o espírito de inteligência. É diferente do espírito da sabedoria, que é a revelação da mente divina. Tomás de Aquino, o grande teólogo da Idade Média, ele diz o seguinte a respeito do entendimento, desse espírito de entendimento. O nome entendimento envolve o conhecimento íntimo. Significa entender com efeito algo como ler dentro. E como o conhecimento do homem começa com os sentidos, ou seja, a partir do exterior, é evidente que quanto mais viva é a luz do entendimento, o mais profundamente possível será penetrar no interior das coisas. Mas acontece que a luz natural da nossa compreensão é limitada e só pode penetrar determinados níveis. Por isso o homem precisa de uma luz sobrenatural que o faça chegar ao conhecimento de coisas que não é capaz de conhecer pela luz natural. E é a essa luz natural, sobrenatural, concedida ao homem, dá-se o nome de dom de entendimento. Eu tenho que raciocinar, mas o meu raciocínio é limitado. Mas o Espírito Santo vem e me permite enxergar além da minha capacidade. E eu penso e decido, mas à luz dos olhos de Deus, que me levam além do que o homem comum e natural pode perceber. É por isso, aliás, que o apóstolo Paulo fala lá em
Primeira aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aí eu tenho o espírito da inteligência. É uma inteligência espiritual. E para produzir o fruto do Espírito, eu preciso tomar decisões corretas de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso pensar com a mente de Cristo. O quarto espírito é o espírito de conselho. É o espírito de conselho. O espírito de conselho, ele é, diz Filipe Aquino, o dom do conselho nos faz sábios diante da vida e nos impulsiona a procurar a Deus e a levar os outros a Deus. Pastor Alexandre Augusto diz, o que tem a boa palavra, a palavra que produz vida, aquele que se dá sobre o que convém fazer, é juízo e ensinamento. E Matthew Henry diz que quando Jesus recebeu o espírito de conselho, ele soube como administrar os assuntos do reino espiritual em todas as suas ramificações, bem como mostrar as duas grandes intenções, a glória de Deus e o bem-estar dos filhos dos homens. O espírito do conselho, ele nos orienta, ele nos guia e nos faz passar às pessoas a vontade de Deus, nos faz conhecer a vontade de Deus para a vida das pessoas, nos faz conhecer a vontade de Deus para nós. São conselhos, né? São orientações que nós recebemos da parte de Deus para nós mesmos ou para o mundo. Por isso Jesus disse, o Espírito, e quando, lá em João, capítulo 16, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Esse é o espírito de conselho. São as orientações do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo para a nossa vida. Que nos faz homens prudentes, homens avisados. Esse é o quarto espírito, o espírito do conselho. É a orientação, a direção do Espírito Santo. Lembrando que quando somos orientados e guiados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos grandes conselheiros. E a Bíblia diz, fala muito bem do bom conselho. A Bíblia fala de Aitofel. Aitofel era um conselheiro do rei Davi, que a tradição judaica, dizem alguns que era pai, outros avô de Batseba. Mas na verdade é que Aitofel, seu conselho era tão valioso que era como se o próprio Deus estivesse falando. É o que está escrito lá no segundo livro de Samuel, capítulo 26, capítulo 16, versículo 23. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. E existem várias passagens bíblicas que falam do bem que traz o conselho. Existe um adágio popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. É mentira isso. A Bíblia diz que no conselho há segurança, há paz. O bom conselho traz tranquilidade. O Espírito Santo nos orienta, nos guia. E faz com que nós sejamos porta-vozes
da sua orientação e da sua direção para os nossos irmãos. O quinto conselho, o quinto espírito, é o espírito de fortaleza. O Espírito Santo nos fortalece na nossa batalha diária. O nosso trimestre tem como título, subtítulo, Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Há uma luta constante da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, dentro de cada salvo. E por isso nós precisamos da fortaleza, do fortalecimento. E quem é que nos dará força para enfrentar o maligno, para enfrentar o mundo e para enfrentar a nós mesmos, que é a carne? O Espírito Santo, através do espírito de fortaleza. Porque nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6 e 12. Nós temos de lutar contra nós mesmos, contra a carne. Romanos 7, 23 e 24. Nós temos que lutar contra o mundo. 1 de João 5, 4 e 5. E só iremos vencer se nós estivermos no Senhor. Efésios 6 e 10, Filipenses 4 e 13. Se nós tivermos um coração paciente, Tiago 5 e 8. Se nós estivermos com a palavra de Deus, Salmo 119 e 28. E se nós estivermos na graça que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2 e 1. Então, o espírito de fortaleza é fundamental para nós vencermos o mundo, o pecado e a carne, e o diabo. Né? Filipe Aquino diz assim, olha, o dom da fortaleza nos prepara para lutar contra as tentações e o pecado. Nos faz corajosos na defesa da fé e da sã doutrina. E nos ajuda a vencer as zombarias e o respeito humano. Alexandre Augusto diz que esse espírito é o que dá energia, segurança, é virtude dos fortes, qualidade de ser forte, traz constância, solidez ao justo. Por isso que Paulo diz para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu preciso do espírito de fortaleza. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E ainda o apóstolo diz, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Quando eu assumo a minha fraqueza, a minha imperfeição, a minha debilidade, aí o Espírito Santo me dá força e eu posso me fortalecer. Né? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele podia enfrentar as dificuldades e enfrentar os dias bons, por quê? Porque ele se fortalecia em Cristo, através do espírito de fortaleza. O sexto espírito é o espírito de conhecimento, ou espírito de ciência, que é a construção de uma intimidade, de uma experiência com Deus. Quando falamos em conhecimento, em hebraico, da'at, esse conhecimento é intimidade. Lá em Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos ler até esse texto em Oséias 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia era a chuva do outono, era a chuva da época da colheita, é uma chuva pesada, que ensopava o solo e que preparava para a colheita. Dava a última força para a plantação, para que houvesse a colheita logo em seguida. Era a chuva serôdia, uma chuva abundante. Ficava todo o solo encharcado, molhado. E o profeta diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e ficar como a terra da época da chuva serôdia. Ou seja, nós temos que estar envolvidos totalmente pelo Espírito Santo, envolvidos totalmente com Deus, ter intimidade com Deus, ter experiência com Deus, ter profunda
profunda e íntima comunhão com Deus. Isso é que nos traz o espírito de ciência. É o espírito que nos faz ter intimidade com Deus, que nos leva à intimidade com Deus. Como diz o povo por aí, que nos leva ao profundo. Esse é o espírito de ciência ou de conhecimento. Existe aí uma certa dificuldade entre o espírito de inteligência e o espírito de ciência. Parece que são as duas coisas iguais, né? Mas não são. Nós já vimos aqui, o espírito de inteligência é nos fazer pensar com a mente de Cristo. É disciplinar a nossa razão à vontade de Deus. Já o espírito de conhecimento é essa intimidade com Deus, essa experiência com Deus, esse envolvimento com Deus. Tomás de Aquino, ele explica bem a respeito disso. Ele diz assim, ele faz a diferenciação, né? Ele fala assim, a graça é mais perfeita do que a natureza. Daí que não haverá deficiências nesses níveis em que o homem pode ser aperfeiçoado por natureza. Mas dado que o homem, através da razão natural, assente intelectualmente com uma verdade, pode ser aperfeiçoado nesta verdade de duas maneiras. Primeiro, captando-a. Em seguida, formulando sobre ela um juízo certo. Assim, para que o entendimento humano assente com perfeição a verdade da fé, são necessárias duas coisas. Primeiro, que receba diretamente o que se propõe, o que, como dissemos, corresponde ao dom do entendimento. Segundo requisito é que se tenha disso um juízo certo e preciso, isto é, chegar a discernir o que deve e o que não deve ser crido. Para isso é preciso o dom do conhecimento. Então veja bem, o dom do entendimento, o espírito de entendimento, o espírito de inteligência, nos faz pensar como Deus quer que nós pensemos. Nos faz pensar aos olhos de Deus. Então eu capto a mensagem. É como dizia, tinha um programa na televisão, aquela escolinha do professor Raimundo, que o cidadão falava assim, captei a vossa mensagem. Né? Então, essa captação da mensagem é passar a pensar como a mente de Cristo. Isso é o espírito de inteligência. Agora, experimentar a vontade de Deus e agir diante dessa experiência de Deus, isso já é o espírito de conhecimento. Podemos dizer assim, em linhas gerais, o espírito de inteligência é a teoria. Eu apreendo o que Deus quer. Agora, quando eu me envolvo na vontade de Deus, quando eu faço o que Deus quer, aí é o espírito de conhecimento que me leva a isto. E o sétimo e último espírito é o espírito do temor do Senhor. O que é temer a Deus? Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então, temer a Deus é odiar o mal, aborrecer o mal. É não ser arrogante, não ser soberbo, não ter a boca perversa, não ser... O outro aqui é o não andar pelo mau caminho. Detestar o mau caminho. A força que me leva a odiar o mal é o espírito do temor do Senhor. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixar não só de pecar, mas tudo aquilo que pode me levar ao pecado. É a chamada ocasião para o pecado, que o escritor aos Hebreus aqui chama de embaraço. A força que me leva a deixar o embaraço e o pecado e a correr com paciência a carreira que me está proposta, a andar em direção ao céu e não ao mal, é o espírito do temor do Senhor. É o espírito do temor do Senhor.
Eu aí coloquei até uma digressão a respeito desta ocasião para o pecado. Né? É o que Jesus fala lá em Marcos, capítulo 9, versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Se tem arranca, quando Jesus fala para arrancar o braço, ele está dizendo isso. Deixa o embaraço, deixa tudo que pode te levar a pecar. E quem me dá esta força? É o Espírito do temor do Senhor. É assim que o Espírito Santo age em nós, nos dando condições para produzir o fruto do Espírito. Por isso que eu e você não temos desculpa para não produzir o fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo atua plenamente, como atuou em Jesus. E Jesus nunca pecou, ele atua agora na nova criatura. E ela tem plenas condições de não pecar. Porque aquele que é nascido de Deus não peca, diz o apóstolo João. Por quê? Porque ele tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Que esses 7 Espíritos repousem sobre nós. Amém.